Família, vou mostrar aqui como ficou a nova interface do SDK. Basicamente agora tem a parte de controle, visão e ROS. A parte de controle aqui é semelhante ao que já tinha, tem a parte de MaviROS Bebop. Aqui tem os parâmetros de inicialização da classe, que vai ser usado por Factory. Aqui tem uma indicação de status, esse driver basicamente eu checar se o nó do MaviROS Node está rodando, ou se o nó do Bebop Driver Node está rodando. Esse Connect Driver inicializa o MaviROS Node usando o Process Utils, né? Usando o subprocesso. Essa instância é basicamente a instância do objeto em si, né? Então aqui eu inicializei o driver, ele já reconheceu, e eu posso inicializar a classe do drone em si. Ele vai usar os parâmetros de visão, navegação por PID e usar o LiDAR também. A iniciação da classe do MaviDrone tem aquela partezinha que fica no startup, né, checando se os sensores estão disponíveis. E aí se você tem o driver e a instância ativado, aí você consegue fazer a parte dos controles aqui. Então ele habilita os controles, aí eu consigo fazer a parte de comando por velocidade, que é o que a gente já tinha na interface passada, com as setinhas WSD, controlar a velocidade de cada coisa aqui. Temos também o controle por posição, a gente pode ativar cada eixo, passar os valores de metro, em graus por yaw, pode escolher a referência de corpo, body, word, takeoff, precisão, timeout. Em mandar ir seria tipo off-board position, né? Agora é o move to do drone. Aqui no velocidade também tem um referencial body ou word. Aqui os serviços do MaviROS, arm, desarme, takeoff, pode passar a altura também. Land ou arm mais takeoff. O stop aqui se chamaria o desarme também. E aqui é uma parte meio que de telemetria. A gente tem dentro da classe do drone tem vários atributos, né? Que a gente cria vários subscribers que ficam simplesmente atualizando os valores das variáveis lá. Aqui tem o XYZ para formação de pose, yaw, heading. Tem esse rate de altura que é basicamente prioridade primeiro é o LiDAR, segundo o Z de visão e terceiro o readout. E aqui tem valores individuais tanto para o LiDAR quanto o readout. Então só uma forma fácil de ir acompanhando esses valores aqui. Esse FCU é referente à conexão do MaviROS. Por exemplo, eu rodei aqui com o subprocesso. Eu não estou com a Pix aqui conectada, mas quando o RX-TX está conectado corretamente, tem a conexão com o FCU e eu consigo extrair essa informação se eu estou conectado e armado, baseado no tópico do MaviROS chamado MaviROS State. Então, deixa eu até procurar aqui MaviROS State. Tem esse tipo de mensagem State que me dá a informação de Connected, Armed e Guided, inclusive. E aí que eu consigo ver essas informações. Esse mode é basicamente para mostrar depois se está usando visão ou GPS. Esse cleanup ele destrói a criação do objeto que a gente tinha feito, esse teste do objeto. E esse disconnect driver vai matar o nó do MaviROS, se ele conseguir encontrar para matar. Essa verificação do driver, inclusive, ela é feita de forma automática em background. Então, a cada 3 segundos ela fica checando se o nó do MaviROS Node ou o Bebop Driver Node está ativo. Então você não precisa exatamente usar esse botão. Você pode ter inicializado o MaviROS por fora no meu terminal, a interface vai conseguir reconhecer e habilitar os outros controles. Tá? Aí já aproveitando que eu já tinha até vindo para essa parte do ROS, tem essa parte de tópicos, que é basicamente você poder explorar os tópicos que estão disponíveis, se inscrever neles ou publicar algum valor neles. No caso aqui eu estou rodando o MaviROS, né? Mas vou rodar um sistema aqui, que é uma simulação de um PID em um sistema de primeira ordem. Usando o pacote C++ do PID Controller, que está no GitHub também. Nossa, aqui é uma simulação de sistema de primeira ordem. Você tem um setpoint, que é onde você quer chegar, né? De cada em 10 segundos ele muda esse setpoint para cima ou para baixo. Tem o state, que é o estado atual do sistema. E o control effort, que seria a saída do controlador, né? A saída do controlador PID. Então, basicamente, por exemplo, segue linha, você pode pensar que o setpoint é o centro da linha, o state é o centro da imagem, representando o centro do drone, e o control effort é o valor de controle que a gente vai mandar lá no velocity. E aqui é o RQT reconfig que eu vou explicar depois. Mas, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Tá com o bagulho bugou feio aqui. O RQT não tá bacana não. Então basicamente que você consegue explorar todos os tópicos, basicamente como se desse um ROS2 topic list, né? Você vai ter todos aqui. Então por exemplo, tem um tópico de control effort, beleza, o tópico float,
Aqui no Publish ele já mostra o valor da mensagem e já dá os campos da mensagem. Não sei se vocês já tentaram publicar um valor via tópico. É um negócio meio chato assim, você definir os campos da mensagem lá certinho. Aqui ele já autodetecta o tipo da mensagem, já detecta os campos, você só precisa completar. Você pode se inscrever também. Você pode desse auto, que ele automaticamente pega o QoS Profile que esse tópico está usando, que o Publish está usando, né? E você pode se inscrever nele. Esse negócio às vezes dá uma bugada, às vezes eu tenho que rodar de novo. Vamos rodar de novo aqui rapidinho. Vamos lá de novo no teste PD contra forte. Teste do contra forte, alto, subscribe. Aqui é como se fosse umas 2 eco, né? Fica mostrando o valor que está no tópico. E você pode publicar também, coloca um valor aqui, tipo 10.0 e publish. Esse publish vai publicar uma vez. Esse hertz aqui você pode colocar uma taxa aqui e ele vai ficar lá publicando até você mandar parar. Basicamente isso. Tem a parte aqui de serviço, você pode chamar os serviços disponíveis também, por exemplo, chamar o ARM aqui. Aí você só precisa completar os valores se for preciso, se não for depende dos valores do serviço, né? E aqui também vai mostrar a resposta do serviço que você chamou. Esse parâmetros é uma forma que eu tive de replicar o RQTable Configure, que é basicamente essa parada que está bugada aqui. Mas em alguns nós eu consigo configurar parâmetros que podem ser configurados de forma dinâmica. No caso, o que eu fazia, eu podia mudar o PID de forma dinâmica. Então eu podia ajustar o valor do ganhos do P, do I e do D, enquanto o nó estava rodando. E aí eu basicamente integrei isso na interface. Em vez de usar esse RQT config, você pode ver que ele é um pouco bugado, a gente pode usar essa interface aqui. Só preciso achar ele. Por exemplo, esse teste PID carregou. Tem aqui todos os parâmetros que no PID Controller eu coloquei como parâmetros dinâmicos, e eu posso simplesmente alterar eles em tempo real aqui. Então eu ia ajustando o PID em tempo real. Eu posso mudar, por exemplo, o output max, o output min. Posso ir mudando o controle aqui. Vou zaralhar o controle porque estou colocando valores bem altos aqui, mas tudo bem. Mas a ideia é basicamente você ir ajustando isso aqui e eles vão responder de forma dinâmica. Então é útil, bastante útil na verdade, para você ir ajustando o PD. No caso eu ia fazendo até com o drone voando, tinha um bebop, né? Eu ia ajustando esses valores de ganho, obviamente de forma mais discreta, né? Não grandes assim. Tem esses botões aqui que você pode ir de 0.01 e é isso. Aí passando para outra parte, que é a parte de visão. Aqui na parte de visão, basicamente a ideia é explorar todo o modo de visão lá. Você pode usar os diferentes drivers, webcam, tem todos os parâmetros dela, o RealSense, tem a OKD também, tem o ROS, que você pode passar o tópico, se é comprimido ou não, a configuração do QoS. Se é um arquivo, você pode passar um arquivo, ele vai basicamente abrir o arquivo e vira como se fosse um editor de imagem aqui. Eu estou com a RealSense, aproveitar para usar, ativar a parte de estimação de distância dela. Ela vai inicializar aqui como se fosse um string dela, né? Posso mostrar aqui o mapa de depth dela. Posso até mudar a cor desse mapa, só uma gracinha igual o RealSense Viewer. Posso estimar a distância clicando numa região que eu quero medir. Aí vai fazer a medição dela, por exemplo aqui. A gente já sabe que a medição da RealSense é muito boa. O PC vai dar umas travadas, que tem bastante coisa rodando nele. Mas basicamente isso. Tem a parte de filtro de cor. Posso ativar o filtro de cor aqui. Posso carregar as cores que estão naquele Color Calibration JSON. Obviamente nem sei que cores essas que estão configuradas. Posso usar o clique, que é a ideia que o Rian fez lá na SAI, e depois eu dei uma aprimorada dela. Por exemplo, eu posso habilitar esse clique. Vou detectar esse azul dessa chave de fenda. Basta clicar nela, ela vai tentar detectar a cor. Cliquei, por exemplo, numa amostra errada, eu simplesmente dou um undo aqui, que ela vai remover essas amostras erradas. Funciona relativamente bem até. Eu vou até aproveitar esse Color Calibration, que eu posso ativar o Line Detection, que é a estimação de linha que eu uso lá no segue linha. Posso configurar o ROI,
que é a região que ele vai de fato aplicar essa estimação de linha, tanto a altura quanto a largura dela. Posso mudar também o método de estimação de linha. Como você pode ver, eu posso aplicar várias coisas em sequência. Então eu vou ativando, ativei o Color Calibration, ativei o Line Detection, ativei outra operação. Ele pega o frame e vai aplicando exatamente na mesma ordem que você ativou essas operações. E tem uma série de operações do OpenCV aqui, de Kine Edge, secção de contorno, né? Blur, transformação de rotação, resize, operações morfológicas, erode, open, delete, close, adaptative threshold. Então você pode fazer uma combinação de várias operações e testar diferentes operações do OpenCV. Tem a parte também aqui de Aruco, de detecção de Aruco, e tem a parte de IA. A parte de IA basicamente tem as gracinhas lá do MediaPipe, com detecção de mão, e tem também a parte do Face Mesh, e você tem a parte de detecção de objetos. A parte de detecção de objetos é um pouco mais legal. Na refatoração lá que eu fiz do módulo de IA, eu adicionei suporte para 3 frameworks: Ultralytics, que é basicamente YOLO, mas o Ultralytics também tem suporte para o RFDTR, RTDTR, Real Time DTR, Transformers. RFDTR é do RoboFlow. Você pode usar os modos default, que é basicamente os modelos pré-treinados desses frameworks. Por exemplo, eu quero usar o YOLO 26 Nano. Posso escolher o device, o auto vai preferir GPU, né, se você tem acesso a GPU. Tem os parâmetros aqui de predição, confiança e o pro NMS. Você pode carregar o modelo, aí vai fazer o download, ou se encontrar o modelo no cache do seu computador. Aí depende de como os frameworks funcionam. Ele vai carregar o modelo, tentar usar a GPU. No meu caso aqui eu tenho uma GPU, se eu não me engano ele vai conseguir usar ela. E pelo visto está fazendo o download do modelo, porque está demorando mais. Aí conseguiu carregar o modelo, está detectando, é um modelo treinado no Coco, né? Então vai detectar coisas genéricas aqui. Está rodando 30 a 20 milissegundos, não está tão rápido assim não. Mas ok, posso descarregar esse modelo. Podemos usar os nossos modelos, que são os modelos que eu publiquei lá no Hugging Face, que eu fiz o upload no Hugging Face, aproveitar até para mostrar isso. O Hugging Face aqui, ele é basicamente como se fosse um GitHub de IA, né? Ele é tanto um framework, um conjunto de bibliotecas para IA, focada principalmente na parte de linguagem. Ele começou principalmente com a parte de linguagem, mas é basicamente hoje um hub de qualquer parte de IA open source, está no Hugging Face, porque ele é tanto um framework quanto um hub. Então as empresas, laboratórios publicam os modelos deles aqui, os datasets, e demos também, que é esses spaces. E você pode até publicar blogs e também papers. Ele tem conexão com o ArcGV, então os papers do ArcGV são conectados com o Hugging Face. Aí eu criei a organização da BlackBee aqui e fiz o upload de alguns modelos. Por imagem já fiz o upload dos dois modelos, do Gate e do Plataforma. Eles têm um Rhythmic, tipo, a gente chama de Model Card, basicamente uma documentação. Isso aqui é literalmente um repositório. Você pode dar um list clone nisso aqui, mas tem umas otimizações da forma que ele armazena os arquivos de modelo. Não é igual um object normal lá no Git. Ele usa esse chat aqui que o download e o upload fica bem mais rápido, e já usa o Git LFS por padrão também. E aqui criei um region bonitinho, tem todos os parâmetros de treinamento que foram utilizados, todos os resultados, todas as métricas, e os arquivos tem tanto a versão PyTorch, Linux e Engine, que eu buildei lá na Jetson Nano. O Hugging Face tem integração com o TensorBoard, então se você usou o TensorBoard para fazer o track durante o treinamento, você pode simplesmente ver aqui todos os logs, todas as curvas das métricas, das perdas. Fica bem legal, que fica um registro bem completo assim dos experimentos, do modelo, até para nós mesmos dentro da equipe poder ver o desenvolvimento do modelo, e para outras pessoas que vê o modelo e saber como que ele foi criado. Então a gente pode carregar esses modelos aqui, que eu já deixei como default. Por exemplo, o modelo da plataforma, ele vai fazer o download. No caso aqui já tinha um modelo baixado aqui, né? Ele pode fazer inferência, obviamente não vai, até que funciona bem, até mostra no celular, não faz nenhum sentido com o cenário real, mas tudo bem. Posso carregar qualquer outro modelo do Hugging Face, só passar o ID dele aqui, e posso especificar até um arquivo específico que eu quero usar do Hugging Face. Então, por exemplo, aqui que eu mostrei, tem a versão NX, aí eu quero usar essa versão, o NX dele.
eu simplesmente passo o ID do Hugging Face, da equipe drones, parará, e vou passar aqui 2 pontos e o arquivo que eu quero carregar, por exemplo, bash onNX. Aí eu carrego ele, no caso acho que já até tinha feito o download desse modelo. E aí se você tiver lá os OneNX Runtime configurado no seu computador, você vai conseguir rodar isso também. O mesmo pro engine usando o TensorRT, né? É basicamente isso. Então também tem um framework lá do RoboFlow, que é o RFDTR. É basicamente os modelos mais novos, considerados o estado da arte aí, esses modelos do RoboFlow. Mas por enquanto eu tenho os modelos pré-treinados, né? A gente não fez fine tuning nele pra nada. E é basicamente isso. Então aqui na parte de visão também a gente pode acessar câmeras via ROS, né? Tem a questão da RealSense específico, que eu tinha feito esse uso do ROS Topics, que é por causa do VSLAN. Então só para facilitar o uso da RealSense via tópico eu já tinha feito isso. Mas a gente, por exemplo, pode vir aqui, colocar a parte do ROS. Vou fazer uma demonstração com vocês aqui. Vou rodar o modo Webcam Publisher, número SDK. Vou ficar publicando o valor da imagem da minha webcam no tópico. E eu posso acessar essa imagem por aqui. Por exemplo, Image Raw, Compressed, criar um Top Compression, tarará. Escrever, pronto. Então posso usar qualquer imagem via tópico ROS por aqui também. E posso configurar também baseado nos valores de QoS Profile que o Publisher está usando. É isso, ficou um pouco extenso, mas cobri todos que está aqui. E basicamente é isso. Então nós podemos já abrir o Mira SDK, eu acredito. Tá tudo refatorado. Módulo de controle, módulo de visão, módulo de IA e o UI dela também está atualizado. Ah, Samuel, você testou tudo? Tudo é muito abrangente, né? Mas a parte de visão está muito bem testada. A parte de IA também, eu acho que não tem muito o que testar mais, eu já testei bastante. A parte de controle não testei, não cheguei a voar com isso aqui ainda, usando isso aqui. Mas acredito que não tem o porquê de errado, os métodos continuam mesmo, né? Basicamente a refatoração que eu fiz foi na forma das abstrações ali, né? Usando agora o Drone Factory e a forma de criar as instâncias, mas a implementação dos métodos são os mesmos, a forma de chamar os serviços, de chamar os tópicos são os mesmos. Então não tem muito porquê dar ruim não, mas é bom testar. Mas também eu acho que a gente já pode criar uma nova release aí do Mira SDK e abrir ele abrir lá no GitHub, né? Deixar ele ser privado e deixar uma coisa pública. E aí depois a gente vai fazendo mais refinamentos, se a gente encontrar mais algum tipo de problema. E depois também se conseguir fazer o artigo dele, se aceita em algum lugar, mais uma boa publicação pra gente.